Você já ouviu falar em cadeia produtiva do esporte? Você sabia que ao assistir a um jogo, torcer por um time ou até comprar um artigo esportivo, você faz parte dessa cadeia? O esporte movimenta anualmente em torno de 2% do PIB no Brasil e o futebol é um dos esportes mais influentes nessa cadeia, diferente do hipismo e do golfe, por exemplo, que não são tão populares. Em eventos como os Jogos Olímpicos, os olhos do mundo voltam-se para a prática esportiva e podemos perceber então como o esporte é importante para a economia de um país. Neste ano, o Rio de Janeiro é a cidade sede dos Jogos Olímpicos, recebendo atletas e fãs de esporte de todos os lugares do mundo. Em um evento desse porte, o investimento é enorme, não apenas por parte dos órgãos esportivos, mas também de todos os envolvidos na recepção desse evento, como bares, restaurantes, hotéis e outras áreas que prestarão serviços para o público das Olimpíadas. Para entendermos um pouco melhor o que é essa cadeia produtiva do esporte, como ela funciona e sua importância, conversamos com o professor Ricardo Cassel, da Escola de Engenharia da URGS, especialmente para o Dimensão Olímpica. Boa tarde, professor. Primeiramente, muito obrigada por participar aqui do Dimensão Olímpica com a gente. Eu queria pedir para o senhor começar falando como surgiu a ideia de pesquisar sobre essa área produtiva do esporte. Bom, o que acontece? Eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Então, a ideia de pesquisar um pouquinho no esporte sempre foi uma coisa que me interessou um pouquinho. E aí, juntando o útil ao agradável, surgiu um edital do CNPq, do Ministério dos Esportes, para fazer pesquisa na cadeia produtiva do esporte. Como é uma área que eu gosto, que é o esporte, e é uma área que eu trabalho, que é na engenharia de produção, trabalhando com cadeias produtivas, eu falei, bom, vamos aproveitar esse edital e vamos fazer alguma coisa pensando no esporte, para a melhoria do esporte. Já que o senhor falou sobre essas cadeias produtivas, o que são essas cadeias, como elas se encaixam com o esporte? A ideia de uma cadeia produtiva é tu conseguir desenvolver e agregar valor ao produto ao longo de todo um conjunto de empresas, né? Então, se a gente pensar no esporte, bom, a gente vai ter uma cadeia produtiva que está vinculada à produção do material esportivo, do tênis, do agasalho, enfim. Então, tu vai ter desde a matéria-prima até o produto final, tu vai ter um conjunto de empresas que vão estar envolvidas nesse processo, que é isso que a gente chama de uma cadeia produtiva, ou uma cadeia de valor, né? Se a gente pensar no esporte, essa cadeia é um pouquinho mais complexa, porque eu tenho várias pequenas cadeias que estão envolvidas aí. Então, se pensar, vou ter material esportivo, que já tem suas cadeias. Eu vou ter a infraestrutura do esporte, que vai ter suas cadeias. Eu tenho o pessoal da área de serviços, a parte médica, que vai ter suas cadeias também ali envolvidas. Então a gente começou a pensar isso e na hora que a gente começou a estudar e tentar entender essa cadeia produtiva, a gente começou a perceber que a gente não está tratando exatamente de uma cadeia produtiva do esporte, a gente está tratando de um ecossistema do esporte. Isso é parte do nosso achado, é parte da nossa pesquisa. Então a gente já está tratando de um ecossistema do esporte agora, não está pensando só numa cadeia produtiva do esporte, porque a cadeia, na verdade, envolve várias cadeias que estão aí envolvidas no esporte. E qual é a importância do esporte na economia nacional, global, principalmente em grandes eventos, assim como esse ano a gente tem as Olimpíadas no Rio, tivemos a Copa do Mundo de 2014? Pois é, essa é uma pergunta que a gente tem feito também durante a nossa pesquisa, né? Porque existem algumas pesquisas, alguns trabalhos foram feitos por alguns autores, tentando identificar, afinal de contas, pensando na economia do esporte, quanto que isso representa da economia do país, né? Tem um trabalho de um autor chamado Kasnar, que ele diz que, olha, quase que 2% do PIB nacional está vinculado à prática esportiva. Se a gente pensar isso, 2% do PIB do Brasil não é uma coisa tão ruim, né? Quer dizer, é algo que a gente pode considerar como relevante. Mas se a gente comparar com outros países, a gente vê que os outros países tem um percentual do PIB que é maior do que isso. Então, se pegar, claro, os Estados Unidos é um exemplo que a gente às vezes tem que se mirar. Os caras têm em torno de 4% do PIB que está envolvido no esporte. E pensando num PIB muito maior do que o nosso, obviamente. Então, os valores são muito maiores do que esses. Então, acho que a gente tem que almejar trabalhar com isso. Se a gente pensar agora em eventos, em mega eventos, como foi a Copa do Mundo, como vão ser os Jogos Olímpicos aqui agora, é óbvio que isso faz movimentar um pouco mais a economia. Não só no sentido de vamos praticar o esporte, vamos fazer alguma coisa, mas no sentido de uma movimentação muito maior na própria questão do turismo, na própria questão dos bares e restaurantes que vão estar envolvidos nisso, que também fazem parte da cadeia do esporte. E é isso que é a parte interessante. Quando a gente começou a estudar, a gente começou a entender que essa parte de serviços está muito vinculada também. Se a gente vai fazer aqui em Porto Alegre, vai ter quase todo final de semana agora tem algum tipo de rústica, algum tipo de corrida,
Se a gente for nesse evento e a gente perceber tudo que está envolvido ali ao redor, gente que está vendendo água, gente que está vendendo material esportivo, gente que está vendendo algum tipo de tênis, a gente começa a perceber que a cadeia é muito maior do que simplesmente pensar na prática em si. Porque tu vai trazer a pessoa que vai correr, ela vai trazer o seu filho, vai trazer a sua esposa, que vão ficar ali esperando ele retornar. E aí tu precisa ter alguma coisa acontecendo para essa pessoa também. Então quando a gente pensa num mega evento, isso simplifica muito mais. Então, é óbvio que a gente vai ter uma movimentação muito grande de dinheiro ocorrendo aqui durante a Olimpíada, que está para começar, né? A receita gerada pelo esporte aqui no Brasil é em torno de 2% do PIB, o que é uma quantia grande, né? E muito disso é gerado pelas empresas, pelas grandes marcas que produzem artigos esportivos. Se o esporte não fosse tão importante para a população, o senhor acha que essas marcas teriam tanta influência no mercado? Eu acho que, na verdade, essas empresas, eu acho que o esporte no Brasil ainda tem pouca importância. Um dos motivos da gente estar fazendo esse projeto é para justamente mostrar que o esporte pode ser muito mais importante na economia do país. Sim, a gente está falando aí de torno de quase 2% do PIB, mas se a gente parar para pensar, ele envolve tantas pessoas e tantas cadeias que ele poderia ser muito mais valorizado e poderia se pensar muito mais nisso. O esporte no Brasil sempre foi considerado uma coisa ou elitista, né, ou se não vinculada à educação. Então a gente tem a prática esportiva acontecendo nas escolas, mas a gente não leva isso para um lado um pouco mais profissional, a gente não leva isso para uma prática mais profissionalizada do esporte. Isso é uma coisa que a gente acha que deveria aprender, porque os próprios entes governamentais deveriam se dar conta que a economia do esporte é muito forte. Poderia se gerar uma movimentação econômica muito maior do que está se gerando hoje em dia se a gente desse uma importância maior. É claro que a hora que a gente começar a botar essa cadeia como algo importante, vão ter grandes empresas que vão ganhar bastante dinheiro. Pô, mas que bom que isso acontece, né? Que bom que a gente está fazendo movimentar a economia. Que bom que seria muito bom se a gente tivesse a possibilidade de conseguir produzir, está vendo o pessoal do judô aqui atrás, se a gente pudesse fazer o nosso kimono produzido no Brasil ser certificado pela Federação Internacional de Judô, por exemplo. A gente não tem um kimono que possa ser usado em competições internacionais. Né? Por que a gente não tem isso? Por que a gente não consegue trabalhar isso, fazer uma empresa de kimono brasileira se desenvolver ao ponto de estar produzindo materiais tão bons que possam ser utilizados pelos nossos esportistas? Isso acontece em várias modalidades. A gente tem muito material importado porque não tem volume para produzir internamente e as empresas não desenvolvem internamente coisas. Se a gente pensar nas grandes marcas esportivas, nenhuma delas é nossa aqui, né? As que desenvolvem tecnologia nova no esporte, as que desenvolvem novos métodos de trabalho e novas perspectivas de materiais, de tecnologias e tal. A gente não tem isso internamente, né? Então, se a gente conseguisse fazer movimentar num país que é bastante grande como é o nosso, imagina o que a gente não poderia começar a desenvolver em empresas. Então, seria muito legal se a gente conseguisse ter essas empresas sendo desenvolvidas e serem empresas nossas, né? Ao invés de serem empresas externas. Até que ponto tudo que as pessoas consomem de artigos esportivos, principalmente em épocas de grandes eventos, pode fazer com que elas participem desses eventos, não necessariamente estando lá presentes? Por exemplo, não necessariamente comprando um ingresso para as Olimpíadas, mas comprando algum artigo que tenha a ver com as Olimpíadas ou algum artigo esportivo durante esse período, assim, isso contribui também para essa cadeia? Sem dúvida, né? Se a gente pensar na cadeia do esporte, como eu estava comentando antes, a cadeia do esporte ela é muito grande, né? Ela envolve desde o torcedor que vai comprar a camisa do seu time porque é fanático pelo time, ao outro cidadão que viu lá o Guga jogar na época e falou, cara, tênis é um esporte muito legal, vamos lá, vamos praticar. E vai lá e compra uma raquete para jogar, né? Então, a hora que tu trazes eventos grandes, de novo, né, esses mega eventos para o Brasil, é claro que tu começa a consumir coisas vinculadas a esse evento. Então, o cara vai para um jogo da Copa do Mundo, vai lá e compra um copo com o logo da Copa do Mundo, com tudo, né, o nome da partida, quem é que está jogando e tal.
Então é claro que isso gera receita e gera uma movimentação da economia que está vinculada ao esporte e não necessariamente à prática em si, né? Mas é toda essa cadeia que está envolvida que faz com que o cara pense, pô, deixa eu comprar um copo que está vinculado à Copa. Eu vou usar isso para o esporte? Não. Eu vou usar isso em casa? Talvez nem use, vai lá deixar guardadinho porque, olha, eu fui no jogo e tal, tá lá bonitinho. Mas faz movimentar a economia de qualquer forma. Então é claro que quando eu trago Jogos Olímpicos para cá, a Olimpíada desse ano de 2016 aqui para o Brasil, é claro que vão ser vendidos itens que não são específicos de eu ir no jogo, o ingresso, mas eu vou ver na rua, vou lá comprar uma camiseta que diz Olimpíada no Brasil, alguma coisa assim. Então é um apelo sem dúvida para a população e isso faz movimentar a cadeia do esporte também. Como o senhor disse, esses eventos incentivam a população a comprar alguma coisa, mas também a fazer algum exercício. Eu queria que o senhor explicasse qual a diferença entre prática esportiva e atividade física, no que diz respeito a gerar renda. Uma das coisas, e aí eu não sendo da área de educação física, sendo engenheiro, uma das coisas que a gente teve que fazer lá no início é tentar entender um pouquinho o que é, afinal de contas, a diferença entre essas duas coisas, né? E a gente percebe que existem vários conceitos que não estão muito claros ou que não tem uma definição tão clara assim dentro do esporte. Mas se a gente pensar numa coisa simples assim, olha, falando em prática esportiva é alguma coisa vinculada à competição. Eu vou lá e te digo, vamos jogar uma partida de tênis e a gente vai lá e joga, tem um conjunto de regras e a gente está competindo um contra o outro. Se eu pensar só numa atividade física, eu posso estar pensando, cara, vou fazer uma corrida, vou dar uma caminhada, vou para ginástica, vou fazer uma musculação e tal. Se a gente pensar nisso, essas duas formas de fazer o esporte, uma atividade mais competitiva, que é a atividade esportiva, ou uma própria atividade física, que é correr, as duas necessitam das coisas muito parecidas, né? Eu vou precisar ter um material para fazer isso, então por mais que eu não resolva fazer uma meia maratona, ou correr uma rústica, mas se eu resolver correr todos os dias, porque eu acho que é saudável, eu gosto de fazer isso, eu vou precisar dos mesmos materiais. Com a diferença no momento em que a minha prática esportiva se torna algo de alta performance, porque os materiais são muito mais específicos, são materiais que a tecnologia é outra, fica um material mais caro, mas mesmo assim, se eu for jogar tênis em alto rendimento, for só jogar um pouquinho contigo, bater uma bola contigo, nós vamos precisar de raquete, nós vamos precisar de tênis, nós vamos precisar de bolinha, nós vamos precisar da mesma coisa, e mais do que isso, nós vamos precisar da mesma infraestrutura. Eu vou ter uma quadra para jogar isso. Então, indiferente de se eu estou trabalhando só com a parte de uma atividade física para movimentar, ou se eu estou pensando na competição de uma prática desportiva, os materiais são muito parecidos, eu vou precisar movimentar essa cadeia produtiva de qualquer forma. Claro que com alguns detalhes, que alguns materiais de repente sejam mais necessários para um tipo de coisa e outros materiais para outra. Mas a economia vai se movimentar de qualquer maneira. O que a gente pode esperar sobre a pesquisa do esporte para o futuro, assim, no Brasil? Porque com esses grandes eventos, com certeza está aproximando a população, a comunidade acadêmica desses esportes. Essa é uma pergunta complicada de responder, né? Porque a gente não sabe muito bem. Sim, aconteceu em função dos grandes eventos, a gente está tendo oportunidade de fazer pesquisa na área que de repente não teria se não tivesse os eventos. Quer dizer, o Ministério dos Esportes, o CNPq começaram a botar dinheiro em pesquisa na área de esportes. Não que não existisse antes, mas se começou a botar um pouco mais, injetar um pouco mais de dinheiro nessa área. Por quê? Porque se queria fazer 2 eventos muito grandes aqui que tivessem resultado muito positivo dentro do país. Então a pesquisa, começou a se ter dinheiro para pesquisa que antes não tinha. Não é que não tinha, era menor, né? Como que isso vai seguir depois? Vamos pensar o seguinte, 2017 ainda vai ter resquícios dos projetos de 2016 e 2018 o que vai ser? Vai ter recurso para fazer pesquisa ainda? Não sei. Será que as pesquisas que nós fizemos agora foram suficientes para a gente entender que a gente precisa pesquisar mais em outras áreas e que isso pode gerar benefícios para o país e, por consequência, vamos ter políticas desenvolvidas para isso? Não sei. A ideia das pesquisas, da pesquisa que eu coordeno, a ideia de outras pesquisas que estão sendo feitas aqui na ESEF,
é que a gente consiga fazer com que o país tenha uma política de esporte interessante, para que isso se desenvolva realmente. Então a ideia, pensando especificamente do projeto esse que eu coordeno, a ideia nossa é, vamos mostrar que existe uma cadeia ampla no esporte, essa cadeia é de difícil gestão, não é simples ser gestionada, né, gerenciada, e ao mesmo tempo ela envolve muitos entes que precisam ter uma vontade para que isso ocorra de uma maneira correta. Se a gente pegar os resultados que a gente está fazendo no nosso projeto, porque o projeto nosso vamos entender como é que essa cadeia produtiva funciona. Então, a ideia de a gente ter um ecossistema, que é algo um pouco mais complexo, é o primeiro resultado da pesquisa. Depois a gente está estudando, através de entrevistas com muitas pessoas, nós estamos tentando identificar o que faz com que o esporte não se desenvolva, né? Quais são as restrições que a gente chama, o que está restringindo o esporte a se desenvolver mais, a ganhar mais dinheiro, a gerar mais dinheiro. E depois nós estamos tentando identificar, desses problemas todos que foram sendo tratados ou identificados pelos entrevistados, como é que esses problemas estão relacionados e onde é que estão os pontos alavancadores para isso? Ou seja, onde é que a gente deveria estar atuando para gerar o melhor resultado possível para o esporte? Imagina se a gente conseguisse ter resultados muito bons disso, que a gente acha que vai ter, o projeto ainda não acabou, mas a gente tem uma boa parte dele feito já, e que a gente consiga apresentar isso para o secretário do Esporte do Rio Grande do Sul, para o ministro dos Esportes, e eles entenderem que é importante esse negócio, a gente identificou onde é que estão os pontos de alavancagem, vamos atuar nesse negócio porque o esporte é algo importante. Se eles pensarem dessa forma, ótimo, nós vamos ter muita pesquisa para ser feita ainda no esporte, porque tem muita coisa para ser feita para melhorar o esporte dentro do país. Mas se a gente mostrar isso para eles, eles disserem, beleza, mas não é prioridade nossa, a gente não vai ter mais pesquisa, né? Vai se continuar empurrando os problemas com a barriga, vai se tentar ajustar um pouquinho de recurso aqui, um pouquinho de recurso ali, para fazer que a coisa, não, a gente está desenvolvendo, está andando um pouquinho, ano de Olimpíada nós vamos fazer alguma coisa para tentar melhorar o pessoal, para dar condições para eles irem para os Jogos Olímpicos. Em ano de Copa do Mundo nós vamos chorar porque a nossa seleção perde. Então vai ser mais ou menos isso, né? Vai se manter o que está se tendo hoje. A não ser que se perceba realmente, poxa, foi o momento de abrir os olhos e entender, esporte é algo importante. Se criou pesquisas nisso que mostraram pontos que poderiam ser trabalhados. Entendemos que o esporte é algo importante? Sim. Bom, então aí acho que a gente tem uma chance de fazer mais pesquisa e ter mais recursos para se trabalhar nessa área. E nessa pesquisa, como o senhor acabou de dizer também, vocês identificaram quais esportes geram mais renda, né, nessa cadeia toda. Eu queria saber quais são esses esportes e por que eles têm mais destaque do que outros. A gente não estudou essa parte, tá? A gente pegou mais a parte realmente de estudo da cadeia produtiva e entender, olhando na perspectiva de uma engenharia de produção, que é o curso ao qual eu faço parte, tentar entender onde é que estão os problemas da cadeia do esporte. A gente não chegou aí na parte econômica para entender quanto está movimentando de recursos. Claro que a gente buscou alguns números, tanto que eu te falei do próprio número do PIB, até para justificar o nosso trabalho. Mas a gente não foi estudar uma modalidade específica em termos de o que ela gera de recurso, o que ela movimenta da economia. O que nós fizemos foi, nós estamos trabalhando no nosso projeto em duas modalidades, né? Nós usamos duas modalidades como casos da nossa pesquisa. Uma é o judô, né? Então a gente foi lá por quê? Porque é um esporte individual que traz muitas medalhas para o país, né? E em contrapartida pegamos um outro projeto, uma outra modalidade, que é uma modalidade coletiva, que é o futebol, né? E que é um contraste muito grande, né? Se a gente pensar em termos de profissionalização. Então a gente pegou essas duas cadeias e se entrevistou pessoas envolvidas nessas duas cadeias para tentar entender onde é que estão os problemas dessas cadeias, né? Porque o resultado final do nosso projeto é tentar propor um método para analisar os esportes, para tentar entender o que em modalidades específicas não estão permitindo que aquela modalidade se desenvolva tão fortemente, né? Então a ideia é o método de análise desse esporte, não é tanto a questão econômica, como também não é da performance do atleta, que aí vamos deixar o pessoal do ESEF aqui fazer, né? Então é pensar realmente na cadeia, como é que essa cadeia está operando e onde é que a gente poderia estar melhorando para desenvolver esse esporte da melhor maneira possível.
Teria alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, só queria agradecer, né? Obrigado pelo convite aí, espero que tenha contribuído um pouquinho com o trabalho. Contribui bastante. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Professor.